E aí, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem aí nessa quarentena, ficando em casa, né? Tomando aí as medidas necessárias, né? Saindo só quando for preciso. Mas é isso aí, vamos lá para a nossa aula de literatura, beleza? Dessa semana. Então, na nossa última aula, nós vimos o gênero lírico, nós já tínhamos visto o gênero narrativo e hoje vamos ver o gênero dramático, certo? Mas antes de mais nada, vamos começar pela correção da atividade que eu deixei como dever de casa na semana passada, que foi a página 18. Essas questões aqui, 7, 8, 9 e 10. Acho que foram essas aqui. Tem mais? Não, foi isso mesmo, até a questão 10. Então vamos lá para a correção da atividade. As duas primeiras questões, elas estão relacionadas com a leitura desse poema, que é o poema O Nada Que É, do autor João Cabral de Melo Neto, que é um autor do modernismo brasileiro, certo? Daqui a pouco eu vou explicar, porque eu já deixei aqui marcadinho para vocês essa divisão aqui, tem a ver com a resposta, tá? Mas antes de mais nada, vamos fazer a leitura do poema, beleza? O Nada Que É. Um canavial tem a extensão, ante a qual todo metro é vão. Tem o escancarado do mar, que existe para desafiar, que números e seus afins possam prendê-lo nos seus sims. Ante um canavial, a medida métrica é de toda esquecida, porque embora todo povoado povoa-o pleno anonimato, que dá esse efeito singular, de um nada prem como o mar. Um poema que aparentemente você lê, fica como assim, está falando de canavial, o que é que isso tem a ver? Na verdade, isso é uma metáfora, isso aqui se trata de um metapoema. E o que é um metapoema? O que é a metapoesia? É quando você escreve um poema sobre o ato de se escrever poemas, né? A arte de se escrever poemas. Você já deve lembrar que nas nossas primeiras aulas, quando a gente estudou figuras de linguagem, nós falamos, funções da linguagem, nós falamos sobre a metalinguagem. O que é a metalinguagem? Vamos recapitular. É quando você utiliza a linguagem para falar da própria linguagem. É quando você usa a língua para falar da língua, como no dicionário. Você usa palavras para falar o significado de outra palavra. Então, a metapoesia é quando um poema ele é feito sobre o ato de escrever poemas. E aí você tem uma metalinguagem aí. Beleza? Então, quando ele fala que um canavial tem extensão ante a qual todo metro é vão, ele está dizendo o quê? Que não adianta você querer medir um canavial. E esse pensamento está relacionado com o pensamento dos modernistas, porque eles diziam que a poesia ela não precisa ter métrica. Nós vimos na nossa última aula digital, quando eu falava sobre gênero lírico, que os poetas eles tinham como um dos recursos o uso da métrica. E o que é a métrica na poesia? É você separar os versos, as sílabas de cada verso do poema, né? E deixar todos esses versos com a mesma quantidade de sílabas para que eles possuam um ritmo, possuam musicalidade. Então, ao escrever os seus poemas, o poeta, em cada verso, ele tinha que deixar o verso com a mesma quantidade de sílabas, né? Para que houvesse ali um ritmo. Lembrando que essa sílaba a gente chama de sílaba poética. Por quê? Porque não é a sílaba com a separação ortográfica. É a sílaba com a separação sonora, da maneira como a gente pronuncia, da maneira que a gente leria em um poema. Beleza? Então, nós vamos fazer a separação silábica poética, que a gente chama de escansão, certo? Nesse poema, para a gente ver que ele faz uso da métrica, mas ao mesmo tempo para criticar esse uso da métrica, porque a lógica é o seguinte, como é que ele fala? Diante de um canavial, todo metro é vão, né? Ele fala que a métrica é de toda esquecida, não adianta, né? Tem coisas que você não quer, não precisa aprender, né? O canavial ele tem o escancarado do mar, ou seja, como se ele dissesse assim, a poesia ela tem a imensidão do mar. Não adianta você querer prender ela, não adianta você querer metrificar. Ela tem que ser livre, né? Tem que ser como o mar, né? Totalmente imensa. Então, a defesa era essa, né? De que a poesia ela fosse totalmente livre, né? Sem nenhuma métrica que prendesse. Então, na verdade, isso é uma grande metáfora, esse poema aí. Mas vamos lá, ó. Só para a gente entender aqui. Lembrando, galera, que a escansão poética, a gente conta somente as sílabas que são pronunciadas e a gente só conta até a última sílaba tônica. Então, se por acaso você tem um verso
que termina com a palavra árvore. Você só vai contar até o ar, que é a sílaba tônica. Esse árvore, esse vori, você ignora, porque você só conta as sílabas até a tônica. Então vamos lá. Um canavial tem a extensão. Então a gente conta aqui, ó, esse aqui conta como uma sílaba só, né? Um canavial tem a extensão. Eu esqueci de passar uma linha aqui, não foi, minha gente? Deixa eu passar, viu? Então fica aí, ó, um canavial, a gente lê de uma vez só, né? Tem a extensão 8, beleza? Continuando. Antia qual todo metrevão. Antia qual todo metrevão. Porque a gente lê aqui como se fosse uma coisa só. Antia qual. Então vira uma sílaba só. Antia qual todo metrevão. Então também a gente fala aqui de uma vez só, né? O metrevão, metrevão, beleza? Então por isso que só conta como uma sílaba. Você tem que prestar atenção na maneira como você pronuncia para poder fazer a divisão. Eu não vou fazer aqui a divisão do poema inteiro, porque vai ficar longo e cansativo. Mas ó, o poema a gente sabe que ele tem versos de 8 sílabas, beleza? Vamos lá para a questão 7. Nos versos iniciais do poema, um canavial tem extensão, ante a qual todo metro é vão. O metro é concebido como forma ineficaz de se medir a extensão de um canavial. Sim, é isso mesmo, né? Fala que diante de um canavial o metro ele é vão, né? Ele não serve. Então letra A, bem fácil isso aqui, né? A letra B diz o quê? Forma de se medir corretamente o canavial? Não, pelo contrário. Meio de se dizer mais de um canavial do que só de sua extensão? Um pouco, mas o metro não tem essa função no poema, né? O poema até fala, né, que o canavial ele tem muito mais, né? Como o mar, deve ser extenso e não medido. Enfim. Letra D. Tradução subjetiva da extensão de canavial. Errado. É uma tradução subjetiva da poesia, né? De como a poesia deve ser, né, livre, tá? Ele faz uma comparação, uma metáfora. Tá? Letra E. Meio de se medir a extensão de canavial com precisão. Não, pelo contrário, é impreciso. Né? Então, galera, 7, letra A. Moleza. Letra B. O poema está organizado em versos, a gente já fez, né, de 8 sílabas, beleza? Que traduzem a visão de uma poesia de expressão emocional contida, justamente, né? Então, não adianta querer conter, querer prender a poesia, né? É o que ele fala aqui, né? Usa métrica, né? Justamente para dar essa ideia de prisão, e a abordagem é essa, né? Entendendo que o João Cabral de Melo Neto ele é de 1988, né? Recentemente, é um poeta moderno, a gente vê bastante forte essa visão de que a métrica não é necessária nos poemas, beleza? Vamos lá para a questão 9. Com a introdução do verso livre na poesia brasileira, verso livre é justamente o oposto da métrica. É quando o poeta ele escreve um verso sem ficar se preocupando com o tamanho que ele vai ter. Esse é o verso livre, né? A preocupação com o ritmo tornou-se ainda mais evidente, porque a liberdade métrica resultou na defesa do ritmo. Então, isso aqui a princípio pode parecer meio contraditório, mas não é, beleza? Os poetas modernos que adotaram o verso livre, ou seja, o verso sem métrica, eles mantiveram a preocupação com o ritmo, né? Porque se não houvesse ritmo, o poema não seria um poema. Porque o que caracteriza a escrita como uma obra, né, literária, como um poema, né, como algo artístico, é justamente a presença de algo, de um tom que você leia e você entenda que aquilo é uma arte. Então, se você simplesmente retira o ritmo, você acaba descaracterizando a função do poema. Então, os poetas modernos eles defendiam o uso do verso livre, mas o ritmo ele era mantido, beleza? Mesmo que não houvesse essa preocupação de manter tudo, né, metrificado, né? Porque isso era uma preocupação que eles diziam que você não adianta querer ficar contando sílaba, porque o fato de você fazer isso não faz o poema ser melhor, né? Beleza, vai ter musicalidade, vai ter ritmo, vai estar tudo certinho, vai estar tudo formal, bonitinho, mas isso não faz o poema ser melhor. Então, a defesa era justamente essa. Então, a liberdade métrica resultou na defesa do ritmo, justamente por isso. Porque se os poetas mais modernos eles abriram mão da métrica, eles tiveram que se agarrar ao ritmo para que fosse mantida o lírico da poesia, né? O lirismo da poesia, para que aquilo não se perdesse completamente, beleza?
10. Faça a contagem silábica, ou seja, a escansão, né, dos versos abaixo e diga o tipo de verso utilizado. É importante incluir na resposta a contagem realizada, separando as sílabas por barra, como aparece na parte teórica do capítulo. Então, vamos lá fazer a escansão desse poema. O poeta, aqui a gente conta com uma sílaba só. Gente, por que tem esse tracinho aqui? Não precisa não. O poeta fingido. O poeta. E esse poeta a gente já lê de uma vez só, né? Fala, o poeta é um fingidor. O poeta é um fingidor. Então a gente acaba contando com uma sílaba só. Então fica aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente conta até o fingidor, porque a sílaba tônica é justamente esse dor. Vamos lá. Fingitão completamente. E aqui a gente só vai contar até o men, que é a sílaba tônica. Então fica fingitão completamente. Mais uma vez, 7 sílabas. Bora lá. Que chega fingir que é dor. Ou seja, que chega fingir que é dor. Mais uma vez, 7. A dor que deverás sentir. Então, a dor que deverás sentir. A gente vai contar o sente do sem, que é a sílaba tônica. Ou seja, todos esses versos aqui, eles têm ao todo 7 sílabas. Beleza? É o que a gente chama de redondilha maior. Beleza? É o verso com 7 sílabas. Então vamos lá, deixa eu escrever aqui, né? Que tipo, como é a pergunta aí? É importante indicar o tipo de verso. É um verso. Vamos colocar assim, é uma redondilha maior com 7 sílabas poéticas em cada verso. Tipo de rima A, B, A, B. Porque fingidor seria a rima A, finge com dor. E mente, finge com sente. Então tem aqui A, B, A, B. Beleza? Respondendo isso aqui já está suficiente. Ok? Então é isso aí. Vamos agora passar para o gênero dramático. Beleza? Antes de mais nada, o gênero dramático... Deixa eu pegar aqui. Pronto. O gênero dramático, ele é o gênero que a gente trabalha majoritariamente, né, maior parte das vezes, no teatro. São as peças teatrais, beleza? Os autos, as peças. Ou seja, é aquele tipo de linguagem literária, linguagem poética, que ela é adaptada para o teatro, para a atuação, beleza? Então vamos lá para o início aqui da página 19. Você sabe quais são os elementos de uma montagem de teatro? Talvez alguém responda: o cenário, os atores, o figurino ou ainda o palco. Esses são alguns elementos, mas é importante não se esquecer do texto, pois se não houver um texto, não é possível ocorrer uma montagem. Ao lermos uma peça, conhecemos de antemão os personagens, o número de atos e, antes de cada cena, o cenário que a compõe, os personagens que participam dessa cena específica. No entanto, ao assistir uma peça, o espectador só obtém essas informações no curso do espetáculo. Eu não sei se vocês já leram alguma peça de teatro, mas geralmente o texto da peça de teatro ele é bem específico. Tem assim, cena 1, aí tem uma descrição do cenário, né? E fala, fulano, fulano, fulano entra nessa cena. E aí tem como se fosse um diálogo, né? Tem o nome do personagem e aí o que ele faz. Inclusive nesse texto,
não tem só a fala do personagem, mas também tem as ações que ele faz, o que vai acontecendo no cenário enquanto a cena acontece. Então, é um roteiro que ele é adaptado minuciosamente, né? Então, a peça de teatro ela já vem com como deve ser o cenário, os personagens, o que eles fazem, né? É claro que, né, há as modificações, mas o autor da peça de teatro ele já faz um tipo de texto próprio. Por isso que não é gênero narrativo nem gênero lírico, é o gênero dramático, um gênero específico para o teatro, beleza? Então vamos lá. Tragédia, comédia, farsa, auto, ópera são tipos de peça, tá? São todos subgêneros do gênero dramático. Quando dizemos que fulano é trágico, beltrano é cômico, ciclano é farsante, não temos dúvidas de que o comportamento dessas pessoas é semelhante ao de personagens trágicos, cômicos, farsescos da dramaturgia. Em outras palavras, as características desses subgêneros estão presentes nas atitudes das pessoas. Percebam que as ações determinam a semelhança. Então a gente sabe que na Grécia Antiga, né, muitos e muitos anos atrás, o teatro era a maior forma de entretenimento que existia, né? Já existia o gênero lírico e existia também o teatro, né? Inclusive, os dois modelos principais de teatro que existiam eram a tragédia e a comédia. Vocês devem lembrar, talvez vocês tenham estudado isso em arte já, né? E o teatro era feito com máscaras. Tinha a máscara da tragédia e a máscara da comédia. Inclusive, pessoal, o nome daquela máscara, né, que era usada no teatro antigo, deixa eu colocar ela aqui na tela para vocês verem. Essa máscara daí, que era a máscara da comédia e a máscara da tragédia, né? Todos os personagens da peça usavam a máscara da comédia ou da tragédia, beleza? E o nome dessa máscara é persona, beleza? E é daí que vem, inclusive, a palavra pessoa e também a palavra personagem. Ou seja, dentro da raiz da palavra pessoa está a palavra persona, que significa máscara. Porque os gregos acreditavam que cada pessoa usa uma máscara, né? E aquilo que a outra pessoa conhece de você, aquilo que a outra pessoa vê de você é uma máscara. Ou seja, aquilo que você mostra para os outros e aquilo que os outros sabem de você nunca é o seu interior de verdade. É apenas uma máscara, é apenas aquilo que o exterior, é apenas aquilo que eles veem, que você demonstra para eles. Legal esse conceito, né? Mas vamos lá, continuando. Em sua obra poética, ao tentar definir tragédia e comédia, embora a comédia não seja amplamente tratada nesse seu livro, né, pois o texto chegou a nós, está incompleto, é o texto de Aristóteles, né? Aristóteles não se cansa de chamar atenção para a ação praticada pelos protagonistas. Ora, os homens possuem tal ou tal qualidade conformemente ao caráter, mas são bem ou mal aventurados pelas ações que praticam, né? Então, quer dizer o quê? Que a bem-aventurança, né? Ou seja, você ser um felizardo na sua ação, na sua vida, né? Ela depende do que você faz e não da qualidade que você possui, né? Apontava já isso. Isso é uma questão mais filosófica, né? Que a sua felicidade na vida, o sucesso na sua vida tem a ver com o que você faz e não com a personalidade que você tem, com aquilo que você é, beleza? Mas vamos lá, somente uma introdução. Partes do todo. Uma peça é dividida em atos e cada ato é composto por um conjunto de cenas. Há peças, por exemplo, que têm apenas um ato. Outras têm 3, 4, 5 atos, beleza? A cena, por sua vez, abrange um conjunto de ações que constituem os movimentos dos personagens e são executadas pelos atores. Antes de cada cena, é comum observar que no texto de dramaturgia há indicações do autor a respeito tanto das cenas, tanto das ações dos personagens, quanto do figurino que eles utilizam, da marcação da movimentação dos atores e do cenário especificamente. A isso se dá o nome de didascalia, beleza? Então, didascalia é justamente aquela indicação que vem no texto, beleza? Como dizendo assim, fulano entra em cena batendo os pés com raiva, né? Ou sai, essa indicação daquilo que não o personagem fala, mas daquilo que ele faz, beleza? O cenário pode ter ou não objetos em sua composição. O teatro moderno contemporâneo é muitas vezes marcado pela completa ausência de objetos em cena. Então, às vezes, é só o palco livre com as pessoas encenando, né? O que cobra do espectador o exercício da imaginação e o deixa livre para construir, com os atores, o cenário no qual transcorrem as ações. Eu, particularmente, prefiro quando tem um cenáriozinho, né? Mas eu já assisti uma peça muito boa mesmo, né?
que era Os que Vêm de Longe, hein, o nome da peça, que era sobre imigração e tal, e não tinha cenário. E aí tem uma cena muito boa que eles se juntam assim, como se estivessem todos num barco, né, um barco invisível, e começam a rimar. E aquela cena ficou muito boa, né, porque eles ficaram assim, num formato assim, né, e se sentaram um atrás dos outros assim, e todos juntos assim, ó, num movimento assim, ficou muito bonito. Eu pensei, poxa, se tivesse um barco de verdade ali, ia estragar a beleza da cena. Então, tanto você usar o cenário ou não, né, tem a sua parte boa, né. Elementos que também compõem o espetáculo são o ponto. O que é o ponto? Pessoa escondida que sussurra para o ator o trecho da peça, caso ele se esqueça. E a quarta parede. A quarta parede é a parede que separa a plateia, né, dos atores, né? Você enquanto telespectador e quem está atuando. Tanto é que existe um recurso moderno chamado de quebra da quarta parede. O que é a quebra da quarta parede? É quando os personagens eles interagem com o telespectador. É aquilo que o Deadpool faz o tempo todo nos filmes, né? E em alguns casos também, né? A plateia é como se ela soubesse que ali, ó, a plateia, os atores, é como se soubesse que ali uma peça ali e vira assim, aí fala com o telespectador, com quem está assistindo, né? Depois volta para a ação normal. Então, isso é chamado de quebra da quarta parede. Mas nem sempre isso acontece, né? Eu particularmente não gosto muito desse recurso, né? Porque meio que tira a verossimilhança, né? Parece que todo mundo sabe que aquilo ali é encenado, né? Aquela história ela fica menos real quando os personagens eles quebram a quarta parede. Pelo menos é um recurso que é legal, mas eu não gosto muito. E aí vamos lá para os tipos de teatro, né? Os tipos de gênero dramático. E o primeiro, é claro, é a tragédia, o mais famoso, beleza? É o que mais existe em peças, né? Várias peças de Shakespeare e de outros autores são tragédias e é também o gênero mais utilizado. A gente tem tragédias muito famosas na literatura, que é o Édipo Rei, que eu até comentei em sala com vocês, eu acho, que é muito boa. As tragédias de Shakespeare, como Macbeth, Romeu e Julieta, também são excelentes. Vamos lá. Ao falar da tragédia, é inevitável mencionar novamente o nome de Aristóteles, que foi o primeiro autor a estudar os elementos que a constituem. Partindo das palavras do filósofo grego, o leitor consegue traçar as principais linhas do subgênero. Vamos lá. É, pois, a tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamento distribuídas pelas diversas partes do drama. Imitação que se efetua não por narrativa, mas mediante atores, que, suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções. E aí tem a ver com a questão da catarse que eu falei para vocês, né? Que é aquela de purificar as emoções. Então, a tragédia ela acaba mexendo com os sentimentos do telespectador, né? Você acaba se emocionando com aquela situação que está ali. Então, é por isso que ele fala que é a imitação de um caráter elevado, complexo, né? Então, você acaba se sentindo mais intimamente ligado à história quando é uma tragédia. Quando é uma comédia, não há esse nível de conexão e nem de purificação das emoções, beleza? Uma peça trágica representa a imitação de ações de homens superiores, de caráter elevado, beleza? Já na comédia, ao contrário, são homens de caráter inferior, né? De baixo caráter, né? Fanfarrões, justamente para dar um aspecto cômico. Então, nela, o espaço e o tempo são delimitados, ou seja, ela é completa e de certa extensão, então tem começo, meio e fim, né? A catarse é o princípio ordenador. E não menos importante, o texto é representado, não por narrativa, mas mediante os atores, beleza? Então, é aquilo que está aqui com uma explicaçãozinha melhor. Tem aqui um trechinho da tragédia chamada Medeia, do autor chamado Eurípides, beleza? Então, o que é que ela faz, a Medeia? Ela, para se vingar do marido, ela assassina os próprios filhos. É pesado, né? Mas justamente a tragédia ela tratava justamente dessas coisas. Vamos lá para a leitura desse trechinho aqui. Está traçado, amigas, mato os filhos e apresso a fuga. Não existe um ser somente que suporte ver o braço bruto sobre os seus, não tardo. Se é isso o que há de ser, ó coração oplita, descumprir este ato horrível, se Ananke, um imperativo, o dita. Empunha mórbida mão o gládio,
e mira o triste umbral de Thanatos. Deslembra o amor de mãe, não te apequenes, na jornada brevíssima de um dia não te atenhas ao fato de que deles é a origem. Posterga tuas lágrimas, amaste quem dizimas, funesta a moira mesta. Aí Medeia entra no palácio, que é justamente aí o início da peça. E aí tem aqui alguns elementos que eu gostaria de explicar para vocês. Primeiro é aqui, ó, Ananke, o imperativo, o dita. Quem é Ananke que está ditando essa obrigação? Ananke é o deus grego que representa aquilo que é inevitável. É o deus também da força do destino. Ou seja, Ananke significa a força do destino, aquilo que é inevitável, que não tem como fugir, porque o destino ele força, né? Não é por acaso que aquele personagem de Star Wars se chama Anakin, né? Que tem tudo a ver com a questão do destino dele, né? Vocês devem saber o filme, quem não assistiu, assista, beleza? Também fala aqui de Thanatos. Quem é Thanatos? É o deus da morte, é o deus do submundo. Ou melhor dizendo, ele não é o deus da morte, ele é a própria morte, é a morte personificada, né? A gente tem o deus do submundo, que é o Hades, e o Thanatos é a própria morte, é aquele que vem para coletar as almas, né? Que tem a foice. Esse aqui é o Thanatos, beleza? Na mitologia grega, ele é filho de Nyx, que é a deusa da noite, certo? E também filho do caos. Enfim, tem esses toques de mitologia grega aí. E por último, tem aqui Moira, né? Eu já falei para vocês sobre a figura da Moira. A Moira são as deusas do destino, né? Aquelas que vão traçando, elas têm um grande pano, né? Chamado Mortalha, e elas vão teando, elas são cegas, e elas estão costurando um tecido, um pano que é a Mortalha, que é o destino. Então, a Moira é aquela pessoa que vai tecendo o destino. Então, a gente tem aí esses elementos, né? O Ananke, que é a força do inevitável, né? O Thanatos, que é a personificação da morte, e a Moira, que é o destino, né? Que quem tece o destino, beleza? E aí vem aqui várias cenas de Hamlet, peça escrita pelo inglês Shakespeare, poderiam ilustrar a força da tragédia criada nesse texto. Uma delas é aquela em que Hamlet tem nas mãos o crânio de Yorick, bobo da corte que conheceu na infância. E aí vem aqui, né, o trecho, vamos lá. Deixa eu ver, pega o crânio. Olá, pobre Yorick. E aí para Horácio ele se dirige. Eu conheci, Horácio, um rapaz de infinita graça, de espantosa fantasia. 1000 vezes me carregou nas costas, e agora me causa horror só de lembrar. Me revolta o estômago. Daqui pediam os lábios, que eu beijei quantas vezes. E aí ao crânio, né, se dirigindo para o crânio. Yorick, onde andam agora as tuas piadas, tuas cambalhotas, tuas cantigas, teus lampejos de alegria que fazia a mesa explodir em gargalhadas? Nem uma gracinha mais, zombando da tua própria dentadura? Que falta de espírito! Olha, vai até o quarto da minha grande dama e diz a ela que, mesmo que se pinte com 2 dedos de espessura, este é o resultado final. Vê se ela ri disso. Então, uma cena aí bem triste, né, dele pegando o crânio do bobo da corte e falando para o Horácio, o companheiro, e falando para o crânio, né, onde estão as tuas piadas, as tuas cambalhotas, né? Então, tem essa questão da dramaticidade também. Mas vamos lá, entrar agora na comédia, né? Já está quase meia hora de aula. Tô acabando, gente. Vamos lá, vamos correr aqui. Comédia. Infelizmente, não contamos com a sabedoria de Aristóteles para identificar, desde a Grécia Antiga, os elementos da comédia. A Poética, é o livro de Aristóteles, né? Como já foi dito, é um texto que chegou incompleto, né? Ele não sobreviveu a esses anos todos. Só há algumas informações da visão de Aristóteles a respeito da comédia, resultado da comparação com a tragédia. E ele vai falar justamente o seguinte: a comédia é, como dissemos, imitação de homens inferiores, não todavia quanto a toda espécie de vícios, mas só quanto àquela parte do torpe que é o ridículo. Ou seja, a comédia é como se fosse uma grande sátira, né? Uma espécie de
como é que chama? Aquele de caricatura do ser humano, né? Só pega a parte exagerada, a parte feia, a parte ruim, né? Para poder expor ali, para dar esse efeito cômico, beleza? O ridículo é apenas certo defeito, torpeza anódina e inocente, que bem o demonstra. Por exemplo, a máscara cômica, que, sendo feia e disforme, não tem expressão de dor. Então, como eu falei para vocês, todos na comédia usavam aquela máscara lá, sorrindo, né? Para caracterizar justamente a ideia da comédia. Beleza? Vamos ler aqui um pedaço desse parágrafo, tá? Mas, ainda que incompleta em relação à comédia, é valiosa a contribuição das definições de Aristóteles. Vamos lá. Uma comédia imita as ações de homens inferiores, portanto, diferentemente da tragédia, cuja imitação se volta para as ações de homens superiores, a comédia enfatiza o ridículo, suscita o riso, e não o terror e a piedade. Governantes, deuses, filósofos, qualquer figura pode ser a vir alvo de críticas numa comédia. Ou seja, muitas vezes as comédias faziam críticas, sátiras, né, a personalidades, aos governantes, aos próprios deuses, né, e por aí vai. Beleza? Tem aqui algumas fotos. A tragicomédia seria justamente o hibridismo da tragédia com a comédia. É um tipo de peça que nem sempre ocorre. Tem uma do Shakespeare, que é muito boa, chama-se A Tempestade. Foi o último livro que o Shakespeare escreveu, inclusive é uma tragicomédia. Mas é um texto que procura unir ambas as realidades, né? Uma realidade que tem o riso e também a piedade, né? A alta complexidade da tragédia, beleza? E aí vamos entrar aqui na dramaturgia brasileira, certo? Então, foi o padre José de Anchieta, né, da Companhia de Jesus, que trouxe o teatro para o Brasil. Vocês devem lembrar que quando os portugueses chegaram no Brasil para dominar aqui as terras, né? E aí eles, né, vocês estão no ensino médio agora, vocês sabem que aquilo não foi o Portugal não descobriu o Brasil, Portugal invadiu, destruiu e dominou o Brasil. O que houve aqui foi uma conquista, não foi uma descoberta. A terra tinha donos. Esses donos eles foram mortos, capturados, escravizados e a terra foi dominada, conquistada, ela não foi descoberta, né? Mas, inclusive, acabaram com a língua, acabaram com a cultura e impuseram a cultura portuguesa aqui, né? Mas, enfim, uma das maneiras que os portugueses tinham de catequizar os índios, né, de trazer a religião cristã para os índios do Brasil, era através do teatro, né? O teatro era uma boa forma de catequizar esses índios. Então, é por isso que alguns padres da Companhia de Jesus que vieram para o Brasil com essa finalidade de catequizar os índios, eles se utilizavam muito de poemas e de peças teatrais, né, para que os índios pudessem entender algumas coisas, né, e pudessem ir se convertendo forçosamente, claro, ao cristianismo, beleza? Eu não vou entrar aqui no detalhe do depois, né? Depois os padres acabam ficando do lado dos índios contra os portugueses. A coroa portuguesa encerra a missão da Companhia de Jesus, né? Porque vê que os padres estão protegendo os índios, mas no começo era assim, beleza? Então vamos lá. Vamos aqui para a segunda linha, tá? Fala aqui que o José de Anchieta ele é o responsável pela dramaturgia brasileira. Vamos lá. Se o valor literário de suas peças não alcança dos patamares o mais elevado, não deixa de ser importante para a formação do teatro brasileiro. A sua peça Alto de São Lourenço é de todas a mais conhecida. Ao longo do período colonial, a produção teatral, com exceção do exemplo de Anchieta, não foi expressiva a ponto de se configurar uma tradição. A dramaturgia no Brasil se tornará realidade somente a partir do século XIX. Graças ao movimento romântico brasileiro, passou-se a contar com uma produção que se desenvolveu em ritmo mais ou menos regular. Então, apesar do teatro ser introduzido no Brasil pelo José de Anchieta, o teatro ficou esquecido aqui. Então, as produções teatrais no Brasil, elas começam a surgir somente no século XIX, a partir de 1800, com os autores do romantismo. É eles que retomam a produção teatral aqui no Brasil, beleza? Galera, vocês vão ler isso aqui, eu vou encerrando por aqui, certo? Tem uma atividade para vocês fazerem e vamos ficar por aqui para não ficar muito longo. Dever de casa, página 26, certo? Lê
esse pedacinho aqui dessa peça e responde a essas duas questões, 11 e 12, somente isso. Galera, além dessa atividade, eu vou deixar o link de um livro para vocês lerem, que é O Alto da Compadecida. Acho que assistiram o filme, é muito bom. O Alto da Compadecida é uma peça de teatro. É bem pequeno, vou deixar o PDF para vocês baixarem, para vocês lerem. Quem tiver o livro em casa, leia. Lendo o Alto da Compadecida, vocês vão entender melhor como é que funciona uma peça, né? Porque lá vai ter tudo certinho lá, como é que chama? Os personagens, o cenário, né? Vocês vão entender como é que se faz uma peça de verdade. É uma leitura leve, divertida, né? Aproveitem esse tempo de quarentena em casa para fazer a leitura desse livro. Então, dentro da aula de hoje, da sequência didática, vai estar lá a videoaula, vou colocar lá o Alto da Compadecida, o livro digital, beleza? Aí vocês baixam lá e fazem a leitura. E lembrando, dever de casa, página 26, questão 11 e 12. Beleza, galera? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até mais.